E se a minha vida fosse toda contada, não por histórias, mas por riffs, será que seria diferente? Fala comigo, trem! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Será que vocês repararam? Um novo corte do Matheus Siqueira Vlogs International Company Portugal. Hoje, o vídeo de hoje vai ser: e se nossa vida fosse contada não por histórias, mas por álbum de música, no meu caso rock and roll. Esse é o vídeo de hoje. Mas antes de vocês começarem a assistir esse vídeo, já deixa o seu like aqui, compartilhe com os amigos, familiares, inimigos também e se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, rumo a 700 inscritos. Mas sem mais enrolação, né? Matheus Siqueira tá no ar. Matheus Siqueira Vlogs, vou compartilhar minhas aventuras, cada passo vou mostrar. Do Brasil pra Europa eu vim conquistar, com meus vlogs o mundo vou conquistar. Então vamos começar esse vídeo. Antes de começar esse vídeo, já lembro vocês, deixa aqui o like, comenta nesse vídeo, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar também esse vídeo para que possa alcançar mais e mais e mais pessoas. Vem ser um trem também. Então vamos lá. E se sua vida fosse um álbum de rock ou de música, não sei qual o gênero musical que vocês mais gostam. Então eu vou começar pelo primeiro álbum, o álbum da infância. E eu vou começar por um disco eletrizante, AC/DC Powerade. Claro que muitas pessoas vão remeter ao AC/DC como um gênero musical pesado e obsoleto e secular, muito secular. Mas eu queria falar, AC/DC é muitas coisas que as pessoas falam, mas música é algo que mexe muito com as pessoas. Quando eu, na minha fase da infância, a gente escuta as músicas, mas a gente não conhece bem as letras. E não foi diferente com esse AC/DC. E esse álbum me remete a uma energia muito quando você é criança, que você quer ir pra rua, você quer brincar, você quer correr. E esse álbum é sobre isso. AC/DC Powerade. Quando você escuta o lado A aqui, Side 1, de Riff Raff, cara, você dá vontade de pular e fazer muitas artes igual criança, porque criança gosta de fazer arte, pular, né, se alegrar. AC/DC é uma banda muito eletrizante, é um hard rock muito, muito bom. Não vou mentir, porque as pessoas acham que por eu ser cristão, ou né, eu sou batizado e tal, que a gente vira santo, mas a gente não é santo. Existiu somente um santo na terra, e nós sabemos que ele foi Jesus Cristo. E existe somente um ser superior a todos todos nós seres humanos, e é esse nosso Deus, o Criador dos céus e também da terra. Então AC/DC é um álbum muito eletrizante, é um álbum que está na minha trilha sonora da infância, e eu não vou deixar de recomendar vocês escutarem esse álbum. Não, é um dos meus favoritos do AC/DC, tem outros ali guardado que é meu favorito também. Só não vou citar agora porque não é o tema do vídeo. Mas AC/DC Powerade Infância. Agora eu vou falar um tema que é muito, muito falado. E é um tema que acompanha a minha adolescência. Adolescência é aquela época que você está criando a puberdade, espinha no rosto, né? Você não sabe se você é bonito, se você é feio. Mas Deus fez todos nós perfeitos como a gente é. Então eu vou falar de um álbum que vai acompanhar assim a minha trilha sonora da adolescência. Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Oh yes, alright. Todo mundo na face da terra conhece Guns N' Roses. Até meus pais conhecem Guns N' Roses. Tipo, meu pai até que conhece mais, minha mãe nem tanto, porque minha mãe gostava mais daquelas músicas antigas.
apesar de ser dos anos 80, é do tempo dela, né? Mas a minha mãe, ela não gosta muito desse tipo de música, mas ela respeita. E minha mãe é uma serva de Deus, fiel mesmo. Ela é muito mesmo. E minha mãe é uma ótima pessoa. Eu não vou falar esse é o tema do vídeo. Mas Appetite for Destruction remete à adolescência. Aquela época que você tá querendo ser popular na escola, conquistar várias coisas, conquistar seu primeiro emprego. É aquele momento que você quer ter as suas coisinhas, você quer comprar suas coisinhas, mas não pode deixar de perder a adolescência. Tanto que isso aqui, Guns N' Roses nesse álbum, Appetite for Destruction, tem muitas coisas reveladas, por exemplo, sobre amor, Sweet Child of Mine, ou então quando você muda de cidade, igual quando eu morava lá no Brasil, eu morava em Betim, depois eu fui morar em Belo Horizonte, aí vem aquela música na cabeça, né, Paradise City. Take me down with this Paradise City, when it gets me rain my baby, take me home. Eu não poderia deixar de citar esse álbum, porque também o meu irmão escutava muito na época dele, que ele era adolescente. E meu irmão, a verdade, ele é pagodeiro, mas ele é um álbum que ele gosta muito e é uma banda que ele gosta de rock, que é Guns N' Roses. E não vou entrar em detalhes, porque por mais que aqui tenha o álbum, podem chamar bastante atenção, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas é um álbum que remete à adolescência. E não vou deixar de recomendar para vocês Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Uou! Terceiro álbum se remete à juventude. Para quem não sabe, eu fui batizado na Congregação Cristã do Brasil. E eu cresci na Cristã do Brasil porque a minha mãe é serva de Deus na congregação. Foi uma das melhores fases da minha vida e eu agradeço a Deus por ter crescido nessa comunhão, nessa doutrina da congregação. Tipo, a congregação, se vocês um dia tiver a oportunidade, visita aí no Brasil, tem aqui também em Portugal. E é uma igreja muito conservadora, tanto que hoje em dia tem muitos vídeos sim da congregação, mas é uma igreja muito mais reservada do que outras. Não desrespeitando as outras igrejas, mas tenho muito carinho pela congregação. Eu tenho até visitado ela aqui em Portugal, mas o tema que eu vou falar agora é juventude e é o álbum Depois da Guerra, Oficina G3. Eu não tenho esse álbum ainda, mas se um dia eu conseguir, eu quero ter sim. Oficina G3, Depois da Guerra. E a época da juventude é aquela época que você tem boas companhias e tem as más companhias. E na juventude, o melhor momento de você viver a juventude é você ter um momento em que você deixa Deus viver em você, o Espírito Santo. Eu confesso a vocês que eu vivi muito isso e ainda vivo. Não tanto quanto antes, mas eu sempre peço a Deus, né, nas minhas orações. Só que eu não vou revelar aqui o que eu falo com Deus, né? Que isso é só entre mim e Ele. Cara, eu lembro que quando eu era criança, eu chorava muito na igreja, dava glória a Deus, aleluia. Eu sentia mesmo a presença de Deus. E na adolescência também não foi diferente. E tanto hoje em dia, muitos amigos, perdi amigos que não estão mais vivos, perderam a sua juventude usando outras coisas que não remetiam à sua vida. Tanto a vida carnal e tanto a vida espiritual. E eu confesso que eu andei nesse meio todo, mas Deus sabe o porquê você ainda está em vida. Porque é isso que a gente veio fazer aqui. Às vezes a gente pensa que por que a gente ainda está aqui nessa terra? Mas é porque Deus permitiu. Então, se eu buscar toda a minha linha do tempo, a juventude foi moldada por Deus, porque eu podia estar em outras ocasiões que eu não estaria nem mesmo aqui em vida. Eu falo para vocês, aproveite bastante a sua juventude, mas saibam dosar quem são as pessoas reais que estão do seu lado. E as primeiras pessoas que eu falo que vocês têm que considerar não é quem está nas ruas, os amigos nas ruas. Primeiramente, vocês têm que valorizar a juventude de vocês obedecendo os seus pais
primeiramente seus pais. E acima de tudo, Deus. A primeira autoridade é Deus. E a segunda autoridade é dos seus pais. E a palavra dos seus pais é a palavra de Deus. E eu falo porque, eu tive momentos da juventude que eu tive experiências com bebidas alcoólicas, quase entrei como alcoólico. E, cara, quando minha mãe viu eu lá no hospital, eu tinha 15, 16 anos, ela falou: filho, eu já era batizado, filho, não faz mais isso, não ingera mais álcool, por favor, eu te peço. Aquilo doeu tanto no meu coração, porque a palavra de mãe é a palavra de poder, porque a mãe tem esse poder. Depois de um tempo, eu até tentava, mas não, meu estômago não aceitava. Quando eu vim aqui para Portugal também, eu comecei, mas eu parei, porque eu sempre me arrependia. O arrependimento é tudo. E quando você se arrepende, Deus vê. E também a palavra da sua mãe. Quando Deus vê que você tem obediência à sua mãe e a seu pai, mesmo você estando velho, fora da casa de seus pais, mas você tem obediências. Obediência por quê? Você leva a educação dos seus pais. E, cara, educação vem de berço. E tem pessoas que acham que educação não vem de berço, mas vem de berço. Depois é a escola. E a educação tem que vir de berço. Porque eu via muito meus colegas gritando com os professores, batendo em professores. Imagina, você batendo nos seus pais. Juventude, aprenda a viver a juventude. Mas a juventude, ligada no céu. Deixa Deus viver em seu coração. Eu tô falando isso porque Deus sabe que eu ainda gosto de rock and roll. Deus conhece meu coração. Não adianta eu estar aqui e falar: não, eu jejuo, eu oro, eu sou um bom pregador. Não, porque Deus conhece meu coração. Eu prefiro falar em verdade aqui com vocês, porque Deus sabe a minha verdade. Então, para que eu vou esconder que eu não escuto mais música de rock? Entendeu? Só que eu sempre vou dizer uma coisa para vocês: temos que ter temor a Deus. E sempre quando vocês escutarem músicas que não agradam a Deus, fala: Deus, me perdoe, mas eu vou escutar essa música porque o Senhor conhece o seu coração. E Deus sabe que quando você pede a permissão dele, significa que você respeita ele, porque ele é o Pai de todos, Todo-Poderoso. Então, depois da guerra, Oficina G3. Recomendo vocês escutarem esse álbum aí, hein? A fase adulta. Eu não poderia deixar de falar desse álbum aqui, The Blackbird Outer Bridge. Essa aqui é a segunda versão que eu falo. A primeira banda, depois com os integrantes do Creed. Só que aqui a gente tem esqueci o nome dele agora, mas se vocês conhecem a banda, vocês vão comentar aí embaixo o nome do vocalista do Outer Bridge. Mas, cara, a fase adulta dói, mas se reconstrói. Às vezes a gente pensa, quando a gente é criança, vamos voltar lá na infância, depois vamos voltar na adolescência, depois vamos voltar na juventude. Cara, a gente pensa que ser adulto é legal demais. Mãe, eu quero ser adulto, eu quero fazer tudo que eu quiser. Aí que você se engana, meu amiguinho. Aí que você se engana. Porque a fase adulta, você começa a perceber aquilo que os nossos pais viviam e que eles carregavam tudo aqui, nas costas. O exemplo disso, Jesus Cristo. Jesus Cristo carregou a cruz. Ele carregou todos os nossos pecados para que nós vivêssemos hoje como nós estamos vivendo, em paz. Porque quando você peca, você se arrepende e pede perdão. Jesus permitiu isso. Só que hoje muitas pessoas não aceitam isso. Mas Jesus foi o único homem que deu a sua vida por amor a nós. Então, Blackbird, esse álbum é sensacional. E a fase adulta é isso. Você começa a ver as coisas que nossos pais, Jesus Cristo também carregou por nós. E, cara, tudo que você for fazer na sua fase adulta, faça por amor. Sabe, uma coisa que eu tenho que falar aqui, exemplo, é minha irmã, cara. A minha irmã e meu cunhado, velho. Cara, quando eu vim para Portugal, eu morei com eles 1 ano. E, cara, eu tenho muito consideração e carinho por eles. Porque muitas pessoas, às vezes, viraram as costas para eles, criticaram eles.
Porque às vezes são assim. As pessoas não são gratas pelas coisas que as pessoas tiveram propósito de fazer para nós. E até hoje eu tenho muito carinho pela minha irmã e pelo meu cunhado. Sempre estou gravando vídeo lá no café. E não deixa de conferir aqui, ó, os vídeos aqui, ó, 3 anos do café, ó, inauguração do café. Vai lá maratonar Matheus Siqueira Vlogs. E não deixa de seguir a rede social aqui, ó, Cantinho da Coffee House. E cara, a fase adulta é isso. Às vezes nós temos problemas. Igual todos nós temos problemas, homens e mulheres. A diferença é como você vai encarar isso. E já vou deixar aqui uma música para vocês escutarem aí na casa de vocês. Before Tomorrow Comes. Essa é uma das minhas favoritas desse álbum. E também a Blackbird, né? E tem a outra aqui também, Watch Over You. Ui! Essa é boa, viu? Recomendo vocês escutarem esse álbum, que remete à fase adulta. Estamos quase chegando ao fim, encerrando o 5º álbum da nossa vida. Se nossa vida fosse um álbum de música rock and roll, no meu caso, o gênero foi escolhido rock and roll. E depois vocês comentam aí embaixo o gênero que seria do seu álbum, tá? Da vida de vocês. E eu quero ver comentários, sim. Comentário, compartilhamentos, curtidas. E não se esqueça, se inscreva aqui, ó, no canal. Aqui, só clicar aqui, ó, tá aparecendo aqui. Todos são bem-vindos. Agora, hoje, atualidade, o álbum Deserto, Yahvé. Para quem não sabe, Yahvé é o nome de Deus. Yahvé, Jeová, Yeshua. Yeshua, acho que é Jesus, perdão. Se eu tiver errado, comenta aí. Deserto. Cara, eu, no meu caso, depois vocês comentem também, passei num processo de deserto, solidão, pancada, ó, tribulações, tudo de uma vez só, mas para que o novo pudesse se reconstruir. Mas é aí que a gente pega toda a discografia do álbum do Matheus Siqueira Vlogs, infância, adolescência, juventude, fase adulta e o 5º, o hoje. O hoje é isso, é você se reconstruir com fé, com o pé no chão e entregando tudo nas mãos de Deus. Na música Deserto, só do álbum já fala: mas foi no deserto que ele venceu também. Porque é no deserto que vem a vitória. E eu fiz um cover aqui, ó, Caminho no Deserto, do Fernandinho. Depois dá uma conferida lá. Porque às vezes a gente quer a resposta imediata de Deus, mas Deus não vai responder a gente imediato. Tem que deixar você em silêncio. Você tem que abraçar a dor, sentir a dor, chorar, se submeter. Mas você tem que se agarrar naquilo que vai lhe fortalecer. E quando você se abraça em Deus, você deixa o Espírito Santo falar em você. O hoje é só promessas que virão. O hoje, você abraça o hoje. Cara, não se abrace ao Matheus Siqueira Vlogs do passado. Abraça o Matheus Siqueira do hoje. E do amanhã, o amanhã será o hoje. E o hoje será o futuro. Você que está assistindo esse vídeo é para você. E eu quero que você comenta aqui embaixo. Quero ver vocês comentando e descendo o dedo de like. Like, eu quero like. E se inscrever no meu canal, Matheus Siqueira Vlogs. E esse vídeo possa alcançar muito mais pessoas. Comenta aqui qual seria a trilha sonora de vocês. Às vezes a gente acha que nossa vida está inacabada. Mas esse riff eu vou deixar para Deus compor. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixe de deixar comentário e o like. Se inscrever no canal. Rumo a 700 inscritos. Compartilhe com os amigos, familiares e inimigos também. Todos são bem-vindos. Até o próximo vídeo, hein? Albus, história de vida. Olha!